Vamos aprender agora sobre Search Engine Marketing. A gente vai falar dos links patrocinados ou de como fazer anúncios nos mecanismos de pesquisa. E aí você se pergunta, mas quanto custa anunciar no Google, por exemplo? Então, a primeira coisa para entender sobre os mecanismos de pesquisa é que os anúncios eles se baseiam num leilão das palavras-chave. E é com base no quanto os anunciantes investem em cada palavra, quanto aquela palavra está valendo em termos de concorrência, é que esse valor é definido. Então, você vai ver que existe uma variação muito grande do custo de anunciar em determinadas regiões e de acordo com o tipo de palavra-chave que você precisa comprar, que você precisa utilizar nos seus anúncios. Você já reparou que todo o resultado de pesquisa, quando você recebe o resultado do buscador, você encontra lá nos primeiros resultados alguns anúncios que eles são identificados com uma pequena tag de anúncio junto, mas eles parecem muito com um resultado de pesquisa. Ele tem as mesmas informações do resultado de pesquisa. Tem link, tem descrição, tem URL. Se tiver alguma informação, né, algum dado estruturado de avaliação, por exemplo, também vai aparecer. E é justamente sobre como a gente faz a nossa empresa aparecer ali nos primeiros resultados, que são os resultados de anúncio, na verdade, é que a gente vai conversar a partir de agora. É claro que quando você está anunciando no Google, você tem que pensar que o conteúdo para onde você vai levar essa pessoa, ele tem que ser relevante, senão você está investindo um dinheiro para trazer uma pessoa com uma experiência não muito agradável e isso pode acabar te trazendo prejuízos no fim das contas. Então é importante entender que os anúncios, né, o que o Google nos entrega, né, ele está nessa... Quando a gente fala de comunicação ou de marketing, a gente precisa alcançar essa sigla, né, que é um esquema para entender que primeiro a gente desperta a ação do nosso consumidor, depois a gente desperta o interesse dele sobre a nossa marca, o nosso produto, e aí sim ele fica com desejo de adquirir aquilo até que ele parte para a ação. Então essa estrutura, a gente tem que entender que as redes sociais, elas nos ajudam muito nessas primeiras duas fases, para despertar a atenção e interesse do seu consumidor. Agora, quando a pessoa está pesquisando alguma coisa para comprar mesmo, quando ela está pesquisando alguma informação sobre um negócio local, sobre um determinado estabelecimento que ela quer conhecer, visitar ou adquirir alguma coisa lá, aonde que ela vai pesquisar, né? A busca por esses negócios nas redes sociais, ela é muito mais complicada. Então, normalmente as pessoas vão para o Google, para os comparadores de preço, né? Para os comparadores de produtos, para encontrar, então, para daí sim encontrar mais informações sobre o produto e, enfim, partir para a ação de compra de fato desse produto ou serviço. Conforme você trabalha para melhorar o seu posicionamento nos resultados de pesquisa, você percebe que em alguns mercados, alguns setores, isso pode ser muito complicado. Você tem grandes concorrentes, você tem grandes players no mercado e isso pode ser realmente muito difícil. E o único jeito de aparecer na primeira página, aparecer nos primeiros resultados de pesquisa, sem ser de um jeito gratuito, é pagando os links patrocinados, pagando pelos anúncios no Google. Então, esses primeiros resultados, eles são dos anúncios e você pode utilizar essa estratégia para aparecer na frente de concorrentes, porque na verdade você vai estar comprando as palavras-chave com a mesma facilidade que eles, de acordo com o orçamento que você tiver para investir naquelas palavras-chave. É um leilão igual para todo mundo, para os pequenos e para os grandes, e você tem ali a concorrência das palavras-chave, as técnicas para encontrar palavras-chave com menos concorrência, a gente já falou delas, mas vamos dar uma olhada agora em alguns termos e definições que são muito importantes no marketing digital e que a gente vai começar a encontrar conforme a gente vai avançando aqui no Search Engine Marketing. E a primeira delas é a chamada para ação, né, o CTA, né, que é a instrução que você fornece para o seu público para que ele responda de alguma forma. E pode ser aquele salvar agora, inscreva-se agora, compre já, todas essas chamadas para ação que você vê em banners, em botões, nos próprios anúncios, são os CTAs.
O segundo termo que a gente precisa conhecer é a taxa de rejeição. Esse indicador ele mostra o percentual de pessoas que entraram no seu site e visitaram apenas uma página. E isso não é bom, né? Para o mecanismo de pesquisa, isso é um indicativo de que não tinha um conteúdo, uma navegação fluida, ou o conteúdo não era interessante o suficiente, ou a pessoa clicou ali e desistiu porque o site demorou para carregar. Quer dizer, isso interfere também no seu posicionamento nos mecanismos de pesquisa, porque ele entende que o seu conteúdo tem mais qualidade se as pessoas navegam por mais de uma página no seu site. E essa é a taxa de rejeição. O próximo termo é a taxa de cliques, que é o CTR, né? O Click-Through Rate, que diz a porcentagem de cliques que o seu anúncio recebeu, ou que o seu resultado recebeu lá no resultado de pesquisa, de acordo com a quantidade de impressões. Então, digamos que a pessoa está pesquisando um termo do seu negócio e apareceram para quantas pessoas estão pesquisando 1000 vezes o seu link, seja de um anúncio ou seja o link lá no resultado orgânico. A taxa de cliques é justamente a quantidade de pessoas que clicaram em relação às pessoas que só visualizaram e clicaram em outro site, em outro link. Então, vimos aqui a taxa de cliques. E, obviamente, falamos das impressões, que é a quantidade de vezes que o seu conteúdo é exibido ou que o seu anúncio é mostrado para um usuário. Então, aqui é o cálculo que a gente tem para saber a quantidade de vezes que foram necessárias que o seu conteúdo fosse impresso na internet, fosse impresso no resultado de pesquisa, com relação à quantidade de vezes que ele é clicado. As impressões geralmente estão associadas com a frequência, que é a quantidade de vezes que um único usuário viu o seu anúncio. Então, se você tivesse 10 impressões de um anúncio com uma taxa de frequência de 2, você teria tido 5 pessoas que visualizaram o seu anúncio. Em seguida, vemos uma métrica muito importante que é a taxa de conversão, que é tudo o que você vai calcular, o percentual de pessoas que realmente vão interagir com a experiência que você criou e vão gerar uma conversão. Seja ela se inscrever num newsletter, seja ela comprar um produto no seu site. A publicidade só faz sentido se gerar retorno. E aí a gente tem aqui o custo por aquisição, que é quanto custa por conclusão de meta. Por exemplo, se você faz um anúncio para conseguir que as pessoas baixem o seu mais novo aplicativo e esse anúncio custou $100 e apenas uma pessoa baixou o aplicativo, o seu custo por aquisição, o seu custo por ação é de $100. O custo de aquisição é importante porque ele é comparado com o valor do ciclo de vida do cliente, que é o Lifetime Value, que é a previsão do lucro líquido atribuído à vida útil do relacionamento que você constrói com esse cliente ao longo do tempo. Normalmente, com anúncios pagos, o que você deseja é que o seu custo de aquisição seja menor que o Lifetime Value. Ou seja, você não pode gastar mais com anúncio do que todo o lucro possível que essa pessoa pode gerar para você. Então, é um parâmetro muito importante para você calcular o retorno sobre o investimento. À medida que a gente progride nesse curso, a gente vai tentar explicar da melhor forma possível, conforme esses termos vão aparecendo, conforme essas métricas vão surgindo nos nossos painéis de administração dos nossos anúncios e de monitoramento do desempenho do nosso site. E agora que a gente já conheceu alguns termos e definições, a gente vai para a prática começar a fazer os nossos anúncios, criar nossas campanhas de anúncios pagos.